Oi pessoal, aqui é o Emanuel e esse é mais um vídeo do Sebo Velho. Depois de algum tempo sem vídeos no canal, vamos às minhas leituras do mês de fevereiro. Fiquem aí. Fevereiro foi um mês longo por aqui, mas um mês de poucas leituras. Li bem pouco esse mês. Como alguns viram no Instagram, eu dei uma revisitada no final dele na minha leitura do Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon. Fiz uma releitura das minhas anotações, revisitei alguns capítulos, li e fiz alguns resumos para o meu vídeo de resenha desse livro Futura. E também me dediquei a curtir o feriado de carnaval sem leituras, ficar descansando, assistindo alguns filmes, passeando e por aí vai. Mas as ficções, a literatura não ficou de fora no mês de fevereiro, e apesar de ir em menor quantidade em comparação a alguns outros meses, vou apresentar o que eu li aqui para vocês hoje. Então, a minha primeira leitura do mês de fevereiro foi Mar Morto, do Jorge Amado, o meu primeiro Jorge Amado lido. Eu li ele nessa edição do Círculo do Livro, que vinha com essa jaquetinha, então tá aqui a capa, só que já estava bem desgastada. Essa edição do Círculo do Livro eu peguei lá na biblioteca da minha mãe e estava na minha lista de leituras para 2024, tá? É o meu primeiro Jorge Amado, nunca li nada dele, sempre passei longe da obra dele por, enfim, ler outras coisas. E esse daqui é um dos primeiros livros escritos pelo Jorge Amado. Pelo que eu lembro da cronologia das obras dele, O Mar Morto foi escrito por ele ainda bem jovem. O que vamos ter aqui em Mar Morto? Em Mar Morto, Jorge Amado nos apresenta um romanção. É um romanção mesmo, uma grande história, né, com ares novelescos de novela da Globo. Inclusive esse livro aqui se tornou uma novela posteriormente, né, O Porto dos Milagres, uma novela ali de 2002, 2001 ou 2003, eu não lembro muito bem. Eu sei que quando eu era pequeno eu lembro da abertura dela. E em Mar Morto a gente vai ter a história do Guma. O Guma é um rapaz que nasce, cresce, se desenvolve, vive em um cais baiano, no litoral da Bahia. Então ele vive ali pelo cais, vive ali pelo porto, pela praia, e desde pequeno. O Guma é o protagonista desse livro. A gente vai encontrar ele logo no primeiro capítulo, já adulto, já como um capitão, né? um marinheiro de saveiro, que é uma espécie de embarcação bem típica ali da Bahia, dos cais baianos, tá? Uma embarcação com uma vela bem grande e tal. Dei um Google aí que é bem interessante. Então o Guma é um saveiro que passa sua vida trabalhando com o mar. O mar é o ganha-pão dele, o mar é tudo para ele. Mas não só para o Guma, como para todas as outras pessoas que vivem ao redor dele. Tá? O Guma trabalha então como um entregador de saveiro. Ele sai do cais onde ele nasceu e se criou, vai para outros cais, né? Roda ali o litoral da região baiana onde ele mora, fazendo entregas. Não vive de pesca, porém convive com pescadores também. Enfim, sobrevive e vive nessa relação com o mar. E a gente conhece o Guma no primeiro capítulo, ele tem uma esposa, né? um romance, um amor, mas bem agilmente, com uma prosa e uma habilidade narrativa de um excelentíssimo contador de histórias. O Jorge Amado dá conta de quebrar essa linha principal, onde a gente conhece o Guma, e vai nos apresentando o tio do Guma, que é quem o criou quase como um pai, né? E a partir da gente conhecer o tio do Guma, a gente conhece a história e o que aconteceu com o pai do Guma, com a mãe do Guma. Aí a gente aprende também a ver o que aconteceu com o Guma desde pequeno, né? Então a gente tem ali rapidamente alguns flashes, né? Uma narrativa bem ágil, assim, uma sintética e com detalhes importantes a respeito da infância desse personagem, de como foi se construindo a relação dele com o mar e com todo aquele ambiente, toda aquela geografia que é o cais baiano, as relações sociais, econômicas que se estabelecem entre aquelas pessoas que vivem à beira-mar. Outra coisa interessante desse livro aqui, e já desde o seu trecho inicial, essa parte inicial chama-se Iemanjá, dona dos mares e dos saveiros.
uma coisa bem interessante do Mar Morto é que o Jorge Amado, ao mesmo tempo que vai mostrando aí o Guma se tornando adulto e os outros personagens que interagem com ele, seu melhor amigo, suas desavenças, as mulheres que ele se apaixona e se interessa, o Jorge Amado nos conta também da Iemanjá, da Nossa Senhora dos Navegantes e dessa divindade que é chamada de tantos outros nomes também, e que aqueles sujeitos à beira-mar ali, os trabalhadores e as pessoas que, enfim, vivem ali próximo do mar, são tão devotos a ela, a essa figura mitológica, né? Então eu achei bem interessante o quanto o Jorge Amado consegue trazer aspectos da Iemanjá, da Nossa Senhora dos Navegantes, né? Que eu não conhecia, sabe? Bem típicos ali daquelas pessoas que moram à beira-mar, dos trabalhadores do mar, dos marinheiros e pescadores. Uma mitologia interessante é quando ele comenta aqui nesse livro que para esses homens a Iemanjá era uma mãe e uma mulher também. Então o ciúme que as mulheres desses homens tinham dessa divindade, né? Uma divindade que apaixonava e que a sua mitologia encantava tanto aqueles homens, os levando ao mar, né? Sempre na esperança de talvez encontrar essa mulher, de ser abençoado pela presença, de visualizar ela, né? De encarar fenômenos marítimos explicados pela física, mas como encantamento dela, né? Como manifestação dessa divindade. E também o quanto essas mulheres, além do ciúme, detinham também uma raiva, né? Porque o destino desses homens que se dedicam a trabalhar com o mar é a morte. Geralmente é se dedicar tanto a esse lugar que raros são os que conseguem sobreviver a ele, né? Então, essa presença da morte e do mar como o destino final desses marinheiros também está bem constante por ali, também está bem constante nessa mitologia da Iemanjá, essa mulher que é amante para eles também, com esse poder de encantamento, e é mãe, né? Dá a vida para eles, dá o ganha-pão, dá o trabalho, mas também tira, né? Também os pega, os rouba, né? Em um determinado momento de sua vida. Tem essa mitologia da Iemanjá nesse livro do Mar Morto, mas tem também toda uma construção de como se dá uma certa geopolítica daquela região ali. O Jorge Amado consegue nos mostrar a relação das mulheres e como elas trabalham, como as crianças estudam e como as crianças crescem e para onde que elas vão depois que viram adultas, né? Geralmente sempre trabalhar com questões relacionadas ao mar. Vai mostrar o ganha-pão dessas pessoas também, e conforme a história vai passando, né, conforme esse romanção vai progredindo, a gente vai vendo também, né, uma certa realidade financeira, econômica desses trabalhadores e as condições de trabalho que eles tinham, né, e como foi mudando de como o Guma era criança para o Guma adulto, né, como vai mudando a condição do trabalhador de saveiro, do trabalhador pescador. E isso é muito interessante, essa realidade social desse povo à beira-mar é algo que o Jorge Amado consegue agilmente e de uma maneira de narrativa, de contador de história de primeira mão, de primeira divisão, consegue deixar bem claro nesse romance pra gente e tem uma importância chave, né, pro desenrolar da história do Guma, essa questão do quanto a profissão, o ofício dele, o fazer dele vai mudando, né, da época do pai e da época do tio para a sua época atual, tá? Recomendo imensamente, então, o Mar Morto para quem quer começar o Jorge Amado. Eu tinha dúvidas, tá? Se não estaria pegando um livro pouco Jorge Amadiano para ser o meu primeiro contato com a obra do autor, mas eu não me arrependo, tá? Gostei bastante desse livro, como eu disse, é um romanção mesmo, né, no sentido aumentativo da palavra, né? É uma novelona também no sentido de trama, de envolvimento de personagens, acontecimentos, plot twists, reviravoltas, dramas, conflitos, e entrega um livro de prosa bonita,
que tem uma musicalidade também do povo à beira-mar, tem bastante mitologia, tem bastante jogo entre significados, como esse da Iemanjá que eu falei para vocês. Um livro que me surpreendeu bastante, tá? Foi uma leitura de mão cheia, devo ter levado as semanas iniciais de fevereiro para terminar, e quando eu terminei decidi dedicar o mês de fevereiro à literatura brasileira. E aí já entra o segundo livro desse mês. A minha segunda leitura de fevereiro foi esse livro aqui, Liturgia do Fim, da Marília Arnaud, publicado pela Tordesilhas. Liturgia do Fim chegou em minhas mãos, enviado carinhosamente pela própria Marília. Ela me mandou por correio esse exemplar aqui autografado, e ela também é uma ouvinte, leitora aqui do Sebo Velho. Então, muito obrigado, tá, Marília, por esse envio. Foi uma excelente leitura, eu vou falar um pouquinho dela aqui no vídeo. A Marília, eu encontrei ela em um comentário aqui de algum dos meus vídeos iniciais desse ano, e eu já conhecia a sua obra. Quando eu assinava a Tag Curadoria, aquele clube do livro ali do Rio Grande do Sul, mas que entrega para o Brasil inteiro, teve um mês que eles entregaram o livro O Pássaro Secreto, da Marília, que recebeu o prêmio Kindle. Então teve uma edição especial pela Tag, eles enviaram esse livro para quem assinava. E eu lembro que na época eu li O Pássaro Secreto, gostei, não foi uma das melhores leituras do ano e tudo mais, me chamou a atenção por ser uma escritora brasileira, não conhecia nada da biografia da Marília e tal, mas eu lembro muito bem dessa leitura, é que tem uma cena específica nesse O Pássaro Secreto, que na Tag a gente tinha um aplicativo e podia conversar com os outros assinantes sobre as leituras do mês, e tem uma cena nesse livro do Pássaro Secreto extremamente realista e bem pesada, tá? De um tema bem pesado, e eu lembro que causou uma polêmica no grupo, bastante gente questionando aquela cena, dizendo que se sentiu muito desconfortável, falando que talvez não tinha necessidade de estar ali aquela cena, etc e tal. Achei bem interessante, assim, né, a ousadia de uma escritora contemporânea de, enfim, escrever, né, mesmo que cenas pesadas, e deixar ali no seu livro, tá? Mas eu fiquei com esse livro da Marília aí, depois da leitura dele, né? Fiquei, volta e meia, pensando um pouco sobre essa leitura. E daí encontrei a Marília me seguindo aqui, fiquei bem feliz, bem alegre, e não conhecia os outros livros dela, então ela me mandou o Liturgia do Fim, tá? Esse livro aqui foi publicado, deixa eu pegar para vocês, em 2016, tá? E que história vamos ter aqui? A gente vai ter a história de um homem já casado com uma filha, que em um determinado momento da sua vida decide largar tudo, largar as aulas que ele dá na faculdade, largar o seu ofício de escritor ou tentar ser escritor, decide largar a mulher, decide largar a filha, decide largar a vida confortável, decide largar o dinheiro, a casa boa que ele tem, pegar tudo e voltar para Perdição, uma cidade fictícia no interior de algum estado brasileiro, aonde ele nasceu. E ele decide voltar para essa cidade chamada Perdição para se reencontrar com seu pai, já velho, em idade derradeira, na derradeira de sua vida. E ele vai reencontrar esse pai que foi quem o expulsou da sua casa quando ele tinha aí quase 18 anos, acho que ele nem tinha completado a maioridade, quando o pai dele, por uma desavença entre os dois, o expulsa de casa. O livro inicia-se com esse homem indo ao encontro desse pai, indo para a perdição, e conforme ele vai avançando para essa casa, a gente também vai acompanhando em alguns capítulos a rememoração dele e vai descobrindo tudo que aconteceu com esse homem, como que era a relação dele com esse pai, como era a relação dele com a mãe, como era a relação dele com todos os outros parentes que moravam naquela casa.
o pai dele um apicultor, assim, um fazendeiro, que decide em algum momento da vida começar a cuidar de abelhas para fazer mel e, enfim, tem uma certa ascensão, assim, financeira, um cara que consegue bastante grana e esse pai acolhe a irmã, que é acometida de alguma questão psiquiátrica e vive meio que encerrada em um quarto separado da casa. Ele acolhe também o sobrinho, filho dessa irmã, e daí moram com ele uma empregada, a mulher, o personagem principal e a irmã do personagem principal. E é um livro de uma prosa poética bem carregada, que foi difícil em alguns momentos para eu me manter conectado com a escrita, uma vez que tem um lirismo assim muito marcado, tá? Então foi difícil ir avançando, porque essa linguagem poética de um lirismo bem presente e essa estrutura narrativa que nos teletransporta para tempos diferentes, assim, requer alguma atenção. Né? Então, no começo do livro, eu estava pisando num terreno muito estranho, que eu não imaginava que ia pisar. Fui pego de surpresa. Mas o livro vai avançando e do meio para o final, quando eu comecei a entender o que tinha acontecido com esse pai, o que tinha acontecido com esse filho e logo o que aconteceu com esses dois, eu fiquei boquiaberto. Eu tomei uma pancada nos capítulos finais desse livro, assim. Fiquei impressionado com o que aconteceu, com o que realmente é a história de Liturgia do Fim. E eu recomendo muito para vocês, sem spoilers, porque eu já recebi alguns puxões de orelha no campo dos comentários aqui. Então recomendo esse livro para quem gosta de literatura brasileira, para quem gosta de uma estrutura narrativa onde tu não recebe de bandeja a trama e os motivos pelos quais a trama e o conflito da história se constroem. Tu vai aos poucos, junto com o personagem, mesmo no ritmo do personagem. Recomendo muito para quem gosta de relações familiares. E além disso, relações familiares, essa estrutura narrativa e essa prosa lírica e bem poética, esse livro trata de um tema universal, ao meu ver, tá? Que é a relação pai e filho. É um tema que a literatura volta e meia explora, né? E a Marília Arnaud consegue amarrar essa relação do pai e do filho, que é uma relação aqui brutal, é uma pancada mesmo, é uma relação assim feroz entre os dois. Ela amarra muito bem essa relação do personagem principal com seu pai com a questão religiosa, tá? Não à toa tá aqui o Liturgia do Fim, né? Remetendo aí às religiões, ao catolicismo principalmente. Então a figura de Deus, a figura das religiões, da religião católica principalmente, todos os seus símbolos e significados vai estar marcado fortemente na relação desse pai extremamente católico e desse filho, né? Que foi criado numa família extremamente católica, mas depois foi ganhar uma vida de intelectual, né? Foi desvencilhando da religião quando vai para a cidade e tal. Então ele amarra muito bem essa figura do personagem principal e o seu pai com a figura de Deus também e outros símbolos religiosos aí. Isso tudo, tá? Eu consegui perceber mais pro final do livro. Acho que se eu reler agora, fazendo essas amarrações, vai ser interessante também. Mas a primeira leitura foi uma pancada. É daqueles livros que termina, tu fecha e fala, tipo, uau, sozinho, assim. Gostei bastante, recomendo, tá? Espero que fiquem curiosos aí. E por último, pessoal, eu falei que eram poucas leituras, foram só 3. Eu trouxe mais literatura brasileira, né? Só li isso em fevereiro. Então trouxe um livro muito, muito contemporâneo, tá? Tô falando aqui de O Inconsciente Corporativo e Outros Contos, do Vinícius Portela, publicado pela, ao meu ver, excelente DBA, tá? Eu gosto muito dos livrinhos da DBA, dessa coleção aqui Calombada Cinza, uma coleção de literatura deles. São livrinhos que tem uma diagramação bem confortável. A textura desse livro, gente, sério, é muito boa. Daria para fazer aqueles ASMR aqui. Muito bom.
Enfim, do que se trata esse livro aqui do Vinícius Portela, O Inconsciente Corporativo, né? Esse autor, um autor jovem, eu já tinha conhecido o Vinícius Portela pelo um canal que ele tem aqui no YouTube. Ele fala de Pynchon, tem um vídeo falando sobre Delilo. O cara é doutor em teoria literária, se não me engano, ou literatura comparada. Então o canal dele no YouTube traz uma contribuição assim para quem gosta de estudar literatura bem interessante, tá? Eu recomendo vocês procurarem aí o canal do Vinícius Portela. Eu conheci ele por causa de alguns vídeos que ele tem falando de Thomas Pynchon e fiquei bem feliz em saber que... Daí acompanho ele no Instagram, né? Fiquei bem feliz em saber que ele estava lançando um livro. Fiquei super interessado em ver o que ele explora nesses contos. Então ele vai explorar isso que é uma das obsessões dele, que é a relação da tecnologia na nossa vida, que é a relação da informação no nosso cotidiano, que é a relação da internet no nosso dia a dia, né? E o quanto tecnologia, internet, informação vai, de certa maneira, penetrando todas as camadas existenciais de nós, seres humanos, aqui em 2024 e as consequências que isso vai provocando. Então, nesse livro, ele vai trazer uma série de contos onde a internet influencia ali na vida dessas pessoas. Para trazer um exemplo, aqui a gente tem um conto que é sobre um cara que está trabalhando com chat GPT e inteligência artificial, trabalhando para verificar o quanto o chat GPT, as inteligências artificiais, esses grandes bancos de dados, conseguiriam dar continuidade com a obra de um escritor já morto. Então, no conto Pedro Augusto, autor de ficções, o Vinícius Portela vai contar a história desse cara, Pedro Augusto, que trabalha num laboratório verificando o quanto uma inteligência artificial conseguiria dar conta de reescrever a obra do Borges. E é interessantíssimo. Super metalinguístico, super algo que talvez o Borges estaria pensando e bem divertido de se ler a aventura desse tal de Pedro Augusto, autor de ficções, né? Aí uma referência ao Pierre Menard, autor de Quixote, um dos contos do Borges, né? Onde um cara tenta reescrever o Dom Quixote, né? É o meu conto favorito do Borges. Outros contos interessantes aqui também, tem um conto de um cara que começa a utilizar o Tinder e não dá muito certo, assim. Ele começa a questionar o Tinder e será que funciona mesmo? Estabelece uma série de críticas a esse aplicativo e depois ele fica meio que pirado em criar um perfil diferente ali no Tinder, quando ele lembra também no conto que a primeira experiência dele de se passar por uma outra pessoa na internet foi quando, em um determinado jogo de RPG, em vez dele escolher um avatar homem, ele escolheu um avatar menina, mulher, e daí no Tinder ele cria uma mulher ali para verificar como os homens interagem com mulheres no Tinder, para ver se ele consegue pegar algumas dicas para ele. E isso vai levando a certas consequências, né? Tem um outro também, o conto que dá título ao livro, O Inconsciente Corporativo, é uma mulher que passa a perceber que suas ideias passadas assim estão sendo utilizadas pela indústria que ela trabalha, uma indústria de mídia, de desenhos, assim, de animações, e ela fica muito intrigada em começar a perceber que certos sucessos de animação, de infantil, assim, ela já tinha pensado há muito tempo atrás numa sessão de terapia. E daí, nesse conto, o Inconsciente Corporativo vai trazer toda uma explicação do porquê isso aconteceu. Eu recomendo esse livro para quem gosta muito de literatura brasileira contemporânea, para quem quer estar por dentro, assim como eu, na medida do possível, claro, né, do que está rolando atualmente na literatura brasileira. Todos os contos aqui
Tem uma pegada de humor, tá? Um humor meio cínico, um humor às vezes ácido, tá? São engraçadinhos, arrancam um certo sorriso. Mas eu esperava talvez um pouco mais desse livro, assim. Tem alguns contos que eu li e não me pegaram tanto. Destacaria esses três, mas enfim. É difícil um livro de contos que não tem alguns contos que tu não goste, que tu não ache tão divertido ou tão genial, assim, né? Nem todos os livros de contos são ficções do Borges, né? Mas recomendo demais, tá? Esse livro aqui do Vinícius Portela para vocês que gostam de humor, que gostam de pensar a tecnologia no nosso cotidiano e gostam de literatura contemporânea. Beleza, pessoal? Então é isso, gente. Essas foram as minhas 3 leituras do mês de fevereiro. Agradeço demais por quem está acompanhando aqui o canal. Peço que deem um like nesse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, sigam o Sebo Velho e espalhem ele para seus amigos e pessoas queridas. E também, se possível, sigam lá o meu Instagram, @sebo_velho. Nele eu estou mais ativo, estou praticamente diariamente mostrando a minha vivência com a literatura por lá. Certo, gente? Um abraço para todo mundo, um ótimo mês de março e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!